Responda rápido qual o jogador mais importante do Vasco. Pelo menos de acordo com os números, não há ninguém mais relevante do que Paulo Henrique. Duvida? Pois saiba que o aproveitamento do Vasco sem o lateral direito no Campeonato Brasileiro é de míseros 25% dos pontos. Foram 8 partidas com 2 vitórias e 6 derrotas sem que o lateral estivesse em campo. O Vasco só venceu o Sport 3-2 e o Fortaleza 2-0, dois candidatíssimos ao rebaixamento. As derrotas para Corinthians, Vitória, Mirassol, Juventude, mais uma vez para o Corinthians e Botafogo. Nesses 8 jogos foram 18 gols sofridos. Lateral direito, convocado para a seleção brasileira, e que era olhado com desconfiança até pelo torcedor do Vasco. Enorme reviravolta e grande temporada do Paulo Henrique. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dar uma nota de 0 a 10 para a temporada do lateral direito. Combinado? Hora de falar sobre o Vasco. De acordo com a imprensa turca, o Cruz Maltino tem pressa para fechar o mais rápido possível a compra em definitivo de Carlos Cuesta, zagueiro colombiano de 26 anos de idade que pertence ao Galatasaray. Importante registrar que o atleta está emprestado até junho do ano que vem, mas, segundo a imprensa turca, há preocupação em São Januário de que o Cuesta se valorize pela presença no Vasco, pelas convocações para a seleção colombiana e chame a atenção de outros clubes. As cifras da opção de compra não foram divulgadas, mas dá para imaginar um acordo pesado. Somente pelo empréstimo, o Vasco teve de desembolsar 750 mil euros. Carlos Cuesta, que havia sido comprado pelo Galatasaray junto ao Genk, da Bélgica, por 8 milhões de euros, não deu certo no futebol belga, mas vive grande fase com a camisa do Vasco. Em 9 partidas deixou excelente impressão, especialmente atuando ao lado de Robert Renan. Boa noite, Nicola. Como estão as negociações para aquisição definitiva de Cuesta, Robert Renan e André Gomes? Fabrício, um jornal turco afirmou que o Vasco vai acelerar o processo de compra do Cuesta, alegando que não quer deixar para a última hora porque teme que ele se valorize e tem a Copa do Mundo. Qual a minha impressão, Fabrício? O pessoal na Turquia está querendo criar um barulho para acelerar o processo e tentar fazer com que o Vasco o compre o mais rápido possível. Cuesta tem 9 jogos com a camisa do Vasco. Robert Renan também chegou agora, assim como o Andrés Gomes. Todos chegaram por empréstimo, e empréstimos de uma temporada. Não tem muita lógica você acelerar um processo de compra de um jogador que ainda tem mais 8, 9 meses para jogar pelo Vasco, tá? A menos que você tenha muito dinheiro, tá sobrando grana, e aí você vai e se antecipa e compra. Não é o caso do Vasco. O Vasco tem melhorado sua condição financeira, tem caminhado para se tornar a passos pequenos um clube saudável, mas, cara, tá faltando dinheiro ainda. Tanto que o Vasco acabou de pegar 80 milhões de reais emprestado com a Crefisa. Então, antecipar qualquer movimento para compra desses jogadores me parece maluquice, tá? Essa informação do Cuesta lá na Turquia, ela me parece muito do pessoal lá na Turquia especulando para tentar gerar barulho, para fazer com que o nome do Cuesta, que vai muito bem com a camisa do Vasco, apareça ainda mais, tá bom? Notícias do Vascão, o Diniz vai parar de inventar e fazer o arroz com feijão? Pergunta o Roberto Campos. Essa pergunta é a pergunta do milhão. Porque quando você contrata o Diniz, você contrata o cara que é super inventivo, o cara que é corajoso, mas que vez ou outra vai trocar os pés pelas mãos, né? Esse é o grande ponto. Nicola consegue ver com a diretoria do Vasco se tem previsão do início das obras em São Januário. Posso mandar mensagem? Mas tem 2 pontos importantes, Fabrício. Primeiro deles, a conclusão definitiva do potencial construtivo. O Vasco vai conseguir mais ou menos 614 milhões de reais com a venda dos potenciais construtivos. São 3 acordos diferentes. Eles estão sendo finalizados, né? Tem a due diligência, é um processo burocrático relativamente longo. E a expectativa é de que esse dinheiro comece a ficar à disposição para o ano que vem. Mas aqui vem o grande ponto. Imaginava-se que as obras pudessem começar em janeiro do ano que vem. Só que a empresa que ganhou uma concorrência para fazer o projeto da reforma de São Januário está meio atrasada, tá? Então, a tendência é que a obra em São Januário não comece antes do 2º trimestre do ano que vem. Beleza? Silva Nicola, boa noite. Devido à falta de qualidade dos árbitros brasileiros, seria prudente a FIFA não levar a arbitragem brasileira para a Copa? Anderson, na teoria sim, na prática não. Porque a avaliação dos caras da FIFA, que não estão no dia a dia aqui, é de que os 2 árbitros brasileiros que estiveram na Copa do Mundo de Clubes foram bem.
o Wilton Pereira Sampaio e o árbitro que apitou Palmeiras e São Paulo, que foi afastado. Os dois tinham deixado excelente impressão na Copa do Mundo de Clubes. Então, esses caras estão confirmados para a próxima. Esses não, mas a arbitragem brasileira terá presença de árbitros na próxima Copa do Mundo. E aí dá para dizer também que a gente vai ter árbitros de federações com muito menos representatividade que o futebol brasileiro. Então, acho que seria até meio estranho não ter árbitros brasileiros. Acho que o grande ponto é o quanto esses caras apitam mal no Brasil, e apitam muito mal. A Edna, o Wilton, todos. O que dá para fazer? Eu acho que, eventualmente, em jogos mais importantes, talvez fosse o caso de começar a trazer árbitros internacionais, tá bom? Estrangeiros.